Galera, é o seguinte, o Xbox 360 sempre foi um rei no meio dos jogos multiplataforma e acredito que pelo menos 90% do público gamer que vivenciou a 7ª geração sabe disso. Mesmo com a chegada do Nintendo Wii U, que aconteceu muitos anos após a do 360, a máquina da Microsoft continuou aparecendo com performances mais fluidas e consistentes nos jogos. Só que a história dele com Call of Duty, considerando esse cenário que a gente acabou de mencionar, é ainda mais interessante. A gente sabe que Call of Duty Modern Warfare 3 já tá entre nós e vem sendo duramente criticado por conta da sua campanha, apesar de ser um esplendor visual. Então agora eu quero trazer vocês comigo para reviver ou relembrar o que um mísero console de 7ª geração conseguiu fazer em um jogo como Call of Duty Modern Warfare 3 original. Sim, aquele que saiu lá em 2011. Rejogando o título hoje em dia, cheguei à conclusão de que ele envelheceu muito bem, apesar de enfrentar dificuldades derivadas do hardware do 360. E tudo isso vai ser discutido hoje. Mas sabia que as coisas não começaram assim na relação entre o Xbox 360 e a franquia Call of Duty? A saga foi galgando os seus passos aos poucos na 7ª geração e usou o console da Microsoft como fator principal para poder conseguir fazer isso. O 360 no meio dos consoles serviu como uma espécie de resgate para a saga. Quando a plataforma foi lançada, um dos primeiros jogos que ela recebeu foi Call of Duty 2, que aqui no 360 conseguiu apresentar uma qualidade final bem próxima da qualidade vista pela versão de PC do jogo, que por sinal era a versão mais aclamada. Enquanto isso, as versões para consoles como o PS2, GameCube e Xbox eram completamente diferentes por não darem conta da demanda apresentada pela versão de computadores. A demanda técnica ali era completamente diferente e muito à frente do que aqueles consoles conseguiam comportar. Assim, com o passar do tempo, no Xbox 360 nós fomos vendo a capacidade do console de trazer recursos inovadores e muita coisa acontecendo enquanto a saga ia evoluindo, com uma tentativa que eu diria que é bem audaciosa de sustentar os 60 quadros por segundo junto com essa evolução. Agora imagine, 60 quadros por segundo na 7ª geração. Isso parece algo fora da realidade em uma franquia do porte dessa. Pensar isso é natural, porque afinal de contas o avanço técnico que tivemos ao sair da Segunda Guerra Mundial para poder chegar até a Guerra Moderna com Call of Duty 4 foi substancial. Call of Duty 2 de fato trouxe 60 quadros por segundo no Xbox 360, mesmo que de maneira instável, mas Call of Duty 4 trouxe muitas outras coisas além dessa performance. Então o que começou como uma singela tentativa de aproximar o segundo jogo das versões de PC foi crescendo para poder se tornar um padrão depois que a franquia abraçou a Guerra Moderna. Então, almejar 60 quadros por segundo, recursos de iluminação e melhores modelos nos personagens era inegociável a partir do lançamento do 4º jogo. Essa era a missão do console de 7ª geração da Microsoft. O problema é que essa dinâmica não era algo que o Xbox 360 estava necessariamente preparado. Por isso, o que a gente precisa se questionar aqui é o que aconteceu no desenvolvimento para termos 60 quadros por segundo em Modern Warfare 3. Quais foram as concessões? O Xbox 360 conseguiu trazer uma experiência dos computadores para cá? Vamos descobrir tudo isso depois que você clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a voação do dia e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Eu vou confessar algo pra vocês. Em 2011 eu tinha um certo preconceito com Call of Duty e só fui entender como a saga era impressionante no Xbox 360 depois que eu passei a estudar sobre a parte de desenvolvimento de jogos. Esse preconceito acontecia por conta de uma rivalidade que eu não sei se vocês se lembram. Vejam bem, nesse período os desenvolvedores estavam usando o hardware da 7ª geração a todo vapor e uma franquia que estava fazendo isso muito bem era a franquia Battlefield. Não necessariamente com o popular Battlefield 3. Antes, o próprio Bad Company 2 já vinha mostrando avanços significativos entre um jogo e outro, e isso era algo que teoricamente Call of Duty não estava fazendo na mesma proporção. Vamos dizer que a diferença que a gente encontrava entre o Bad Company 1 e o Bad Company 2 era muito maior do que a diferença vista entre Modern Warfare 1 e o Modern Warfare 2. Graças a essa pseudo pouca expressividade nos visuais, depois da chegada da Guerra Moderna, os jogos sempre se mostraram de uma maneira muito similar, era difícil encontrar uma diferença entre eles. Só que é por isso que acontece o plot twist técnico dessa franquia. Call of Duty era em 60 quadros por segundo e seus avanços precisavam se enquadrar nessa demanda. Já Battlefield nos consoles tinha ênfase em 30 FPS, fazendo com que a expressividade dos avanços fosse bem distinta. De começo, o primeiro jogo da saga Modern Warfare chegou atribuindo regras para os jogos seguintes seguirem, e por isso ele foi o que mais chamou a atenção na época dentre os três.
A regra número 1 foi captura de movimentos. A partir desse daqui, os personagens tinham sua captura de movimentos feita com profissionais, o que dava mais naturalidade para todas as ações deles. Regra número 2, os modelos precisavam ser complexos. Desse jogo em diante, os modelos dos personagens passaram a usar efeitos que geram mais realismo e profundidade, algo que discutiremos logo mais. Regra número 3, iluminação. Apesar de já estar presente nos jogos anteriores na 7ª geração, o sistema de iluminação dinâmica no quarto game se tornou mais abrangente, mas o genial mesmo foi como trabalharam com outros aspectos dentro da iluminação. Vamos chegar lá. E regra número 4, física. Longe de termos uma física tão destrutiva como Battlefield Bad Company apresentou, mas a destrutibilidade era eficiente a partir desse jogo. Os games seguintes só trouxeram mais eventos que usavam isso a seu favor, em ambientes mais densos em número de objetos, então a física acabou se tornando mais expressiva nos jogos seguintes porque tinha mais coisa para poder interagir com ela. Tudo isso são detalhes que vamos entender a partir de agora, mas eu precisava listar cada um deles para que vocês entendessem que o quarto jogo ditou regras, e os seguintes foram surfando nessas regras para poder gerar um certo grau de evolução. Essa pode ser uma coisa ruim se você procura por diferenças substanciais, mas meu papel aqui hoje é te mostrar que as evoluções foram significativas a ponto de fazer desse jogo um jogo bonito para os padrões de hoje. E bem, no meio dessa conversa sou obrigado a dizer que existem alguns problemas por aqui também, só que tem algo de interessante nesses problemas. Vamos lá. Modern Warfare 3 se executa em 1024 por 600 pixels de resolução no Xbox 360, e essa definitivamente é uma resolução baixíssima, e a execução do jogo mostra isso. Tem sempre muita coisa acontecendo no game, e esses eventos que tomam conta da tela inúmeras vezes vão aparecer com bastante serrilhados. Mesmo o Xbox 360 sendo um colosso da otimização, a qualidade da imagem na resolução por aqui não conseguiu alcançar padrões mais altos, como os 720p da saga Gears of War, por exemplo. Só que a parte que chama a atenção é que vão existir elementos que não estão tão serrilhados assim comparativamente, e é nisso que precisamos nos focar para poder entender o que está acontecendo nessas partes. Call of Duty entende que a sua resolução é baixa, e por isso aparece com um anti-serrilhamento de alta qualidade para poder dar suporte à imagem. Diria inclusive que é um dos melhores sistemas de anti-serrilhamentos do período. Só que existe uma dificuldade dele cobrir um elemento que aparece muito, que são as texturas alfas, ou melhor dizendo, texturas com transparência. Jogos como Call of Duty Modern Warfare 3 usam muito desse recurso e dependem bastante dele também. É com ele que efeitos como explosões, fumaças ou partículas são gerados. Só que esse tipo de recurso não é dos mais leves, e para surgir nessa quantidade em que ele surge por aqui, houve a necessidade de um truque técnico. Para ser possível nessa quantidade, texturas desse nível podem ter sua resolução reduzida se comparadas à qualidade do jogo como um todo. Então, se o jogo está sendo executado em 1024 por 600 pixels, isso quer dizer que a resolução dessas texturas com transparência em específico está ainda menor que isso. E é aí que o anti-serrilhamento deveria entrar. Afinal de contas, se a resolução dessas texturas é menor, automaticamente elas vão ter mais serrilhados. O problema é que aqui esse anti-serrilhamento só conseguiu cobrir a geometria do game. Então o modelo dos personagens, superfícies e objetos podem aparecer com bons contornos, mas os efeitos provenientes desse tipo de textura com transparência vão aparecer com serrilhados porque elas não são comportadas pelo sistema. O caso fica ainda mais sério quando existe alguma névoa ou fumaça se sobrepondo à geometria que deveria ser coberta pelo anti-serrilhamento. Como a textura com transparência está aparecendo sobre ela, a geometria passa a ficar com o mesmo aspecto serrilhado, porque como existe a textura com transparência na frente, o anti-serrilhamento deixa de cobrir aquela área porque ele entende que aquela área não é uma geometria em si, mas sim uma textura com transparência. Nenhuma dessas diminuições foi à toa, e você vai entender o porquê, mas eu precisava pontuar com vocês que comparativamente com tudo que o Xbox 360 estava fazendo naquele período, esse daqui é um jogo bastante serrilhado. O Xbox 360 tinha o hábito de colocar a resolução dos jogos nas alturas, pelo menos na altura daquele período, que eram os 720p, e isso não aconteceu por aqui. Só que é muito importante pontuar que essa é uma faca de dois gumes, e por conta disso também existe a parte boa. Como em Modern Warfare 3 tem muita coisa acontecendo relacionada a combates, se não fossem essas texturas, a gente não teria tamanha imersão no meio dos confrontos. Vejam bem, em um dos estágios, que por sinal acontece no período da noite, o que nós mais vamos encontrar são texturas representando partículas. Renderizar partículas em tempo real é uma tarefa extremamente difícil até hoje em dia, e esse processo só começou a acontecer de fato na geração do Xbox One. Então aqui precisou haver esse truque técnico, ou seja, mais uma responsabilidade para textura com transparência.
transparência. Nesse ambiente, por exemplo, elas são fundamentais para poder dar vida aos flocos de neve. Já em outros momentos, vamos ver cinzas compondo o ambiente, dando a entender que muitos objetos estão pegando fogo por conta das explosões. Esse tipo de efeito é muito positivo porque ele fica com uma carga imensa no storytelling. Ele conta basicamente o que está acontecendo no ambiente para além dos combates. Reparem nesse estágio do pântano, por exemplo. Aqui, muita textura com transparência foi utilizada. O jogo faz o uso do recurso para poder simular feixes de luz, para dar vida à vegetação e também para poder gerar as partículas de poeira. Essa mistura ajuda a entender que esse é um pântano bem sujo e que possivelmente está sendo povoado. Assim, a sensação atmosférica do local é gerada com a mistura desses efeitos e ele deixa de ser apenas um campo de batalha para ser um ambiente que agrega na trama, por mais que muitas vezes a gente nem se foque nisso nesse tipo de jogo. Vamos ver esse tipo de coisa espalhada por todo o game, inclusive. Reparem, por exemplo, em como a poeira e a luz que estão sendo geradas pela mesma técnica por aqui surgem juntas, dando a entender que esse local, ao contrário do anterior, não tem acesso à luz e passa uma ideia de abandono. Tudo isso está sendo executado por conta da técnica de transparência. Agora reparem como a vegetação, apesar de ter muitos serrilhados, consegue aparecer bem densa, também graças à técnica. Ficou muito mais leve renderizar a vegetação assim do que fazê-la como se fosse um objeto em 3D de fato, e pesar muito mais para o processamento do console. Ou seja, a textura alfa é um dos principais componentes para poder imergir o jogador na guerra aqui. Só que ela não é a única que faz isso. A iluminação desse jogo também é um dos pontos mais altos dele. Majoritariamente, durante o game vamos ter uma coloração amarela para criar um clima quente, mas reparem nesse cenário em que mudaram a cor para azul para poder situar o jogador em um local submerso. Nele, todo o controle de luz se responsabiliza por ajudar a coloração e a própria água a criarem esse sentimento da gente estar submerso. É uma parte tão simples, mas é uma das que usa o efeito de forma mais bonita. E como a gente encontrou algo tão interessante numa parte tão simples, isso faz a gente olhar para ambientes internos agora. Os cenários internos, como tendem a ser menos grandiosos e mais intimistas, trazem texturas melhores para poder representar materiais com mais fidelidade. Isso é muito bom, mas o principal avanço que vemos aqui quando comparamos a iluminação do Modern Warfare 1 com o terceiro jogo é como aqui nele existiu um conceito de iluminação global para ajudar a esses materiais a terem uma pegada mais realista em todo o ambiente. Os cenários internos têm toda uma ideia estética para a iluminação parecer estar sendo rebatida, exatamente como vemos nos games de hoje em dia. Obviamente a técnica da época é fake, mas ainda assim o resultado não só é muito superior ao encontrado no primeiro Modern Warfare, como também não vamos encontrar isso em todos os jogos do Xbox 360. Muito pelo contrário. O fato da gente encontrar esse tipo de conceito de iluminação indireta aqui diz muito sobre a qualidade do jogo, afinal de contas isso não era comum para sua época. Agora vejam bem, no título que introduziu essa subsérie, os modelos de personagens continham assets individuais para os objetos, gerando uma movimentação dinâmica à medida que eles corriam ou entravam em combate, junto de um normal map para poder dar mais realismo neles. E qual é a função do normal map? Basicamente o normal map vai gerar relevo e profundidade nesses personagens ou em superfícies em que ele for aplicado à medida que calcula a luz neles. Então vamos dizer que os personagens têm uma espécie de iluminação indireta no modelo, oferecendo áreas mais escuras que outras porque a técnica entra em ação. E assim surgem os relevos também. Esses relevos podem estar nas roupas ou até mesmo em partes como a pele, ajudando muito na expressividade das animações. E esse ponto foi extremamente positivo por aqui, já que essa daqui é uma subsérie que começou a trazer o realismo dos movimentos. Só que, nesse sentido de avanço, o que ficou gritante por aqui foi o avanço no shader de pele e nas texturas desses modelos de personagens comparativamente com o que vemos no primeiro Modern Warfare. No Modern Warfare 1, o modelo ainda tinha uma aparência de boneco, já aqui está muito mais humanizado por conta desse trabalho. E olhem, eu não acho que o Modern Warfare 3 tenha missões clássicas como a All Guild Up do primeiro jogo, que te coloca no papel de um sniper e te faz andar sorrateiramente, que é clássica, ou a No Russian, que é do segundo game em que o jogador literalmente aniquila a população local. Mas ele trouxe algo bastante interessante para diversos estágios que de certa forma fez com que ele tivesse uma característica única, diferente de todos os outros jogos. É algo que só Modern Warfare 3 tem.
a sensação de escala. Logo no começo do jogo, os prédios são imensos e mesmo assim ainda tem muita coisa acontecendo. Depois que você sai de dentro de um submarino em um dos estágios, a sensação é a mesma. É um conceito visual muito bonito e que oferta uma demanda técnica dentro da série que até então ainda não tinha acontecido. O fundo desses estágios é repleto de eventos que acontecem em tempo real, sendo renderizado pelo console. Ficou genial de fato. O curioso é que mesmo em estágios como esses que demandam tanto assim, quando vamos para os ambientes internos que estão presentes neles, a física se destaca e permite que muitos objetos sofram um impacto. É como se o jogo não parasse de ofertar demanda técnica para o console poder renderizar. Vejam bem, a destrutibilidade é bastante limitada por aqui quando a gente compara com jogos como Battlefield Bad Company, por exemplo. Mas existe uma reação aos tiros ou efeitos colaterais dos combates que acaba se destacando no meio dos ambientes. Um claro exemplo disso é que as balas atravessam paredes e podem matar os inimigos. Então vamos dizer que graficamente, com toda essa combinação de texturas alfa, densidade de objetos nos cenários, iluminação e sensação de escala, tivemos uma evolução na saga sim. Poucos jogos daquela época conseguem apresentar um conceito de iluminação indireta tão bem em cenários internos. Mas e a performance? Porque apesar de tudo isso ser de fato muito bom, acaba se tornando impressionante no Xbox 360 apenas por conta da performance. Call of Duty é audacioso, mas não é estável. E ele se aproveitou muito do que era discutido naquela época para poder fazer isso. Seguinte, em 2011, performance só passou a ser um problema a ser questionado quando caía para menos de 30 quadros por segundo. E mesmo assim não era algo comum. Se um jogo tivesse um foco em 60 quadros e oscilasse para 50 ou 40 na tentativa de alcançar isso, poucos iriam se importar. Tinha tanta coisa acontecendo em tela, justamente por conta de todos os efeitos que a gente mencionou, que era raro perceber esse tipo de queda. O mérito aqui, na verdade, vai pro fato dele saber fazer concessões para poder sair dos 30 FPS e não se importar que essa taxa de quadros por segundo seja instável, porque na realidade o foco dele aqui era trazer uma performance mais alta do que esses 30 FPS para poder mostrar dinamismo na jogabilidade. E às vezes são concessões tão sutis para poder gerar isso que a gente nem percebe. Olhem o caso de algumas sombras, por exemplo. Elas surgem em baixa definição e sem filtragem dependendo da distância para o console conseguir se focar nessa performance. Mas a iluminação desse jogo é tão boa num contexto geral, se aproveitando até das texturas com transparência para gerar feixes de luz, deixando tudo ainda mais bonito diversas vezes, que é muito mais fácil ficar impressionado com todo o conjunto do que prestar atenção nas sombras serrilhadas. Para 2011, esse jogo estava fazendo muita coisa, especialmente quando a gente se foca na performance dele. Ele não se importava em colocar uma imagem em JPEG nos skybox, que é justamente aquele cenário que fica lá no fundo para dar uma ideia de continuidade no ambiente. Ele não se importava em usar truques para poder manter a sua performance ou em ter aberto a mão da resolução em efeitos ou na qualidade geral para poder fazer uma troca justa para ver os combates acontecer. O Xbox 360 fez um ótimo trabalho considerando tudo isso, mas é muito válido dizer que o desenvolvimento de Call of Duty Modern Warfare 3 soube tirar muito bem proveito do console. Mas agora deixa aqui no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião. Qual o jogo que você acha mais interessante tecnicamente? O Call of Duty Modern Warfare ou a saga Battlefield naquele período? Eu quero saber o que você pensa sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.